programa Além da Notícia desta noite faz uma análise social e política do ano de 2013 e eu tenho aqui Davi Fleischer, que é cientista político. Eu tenho aqui conosco também o Daí José Torres de Araújo, que também estudou Ciências Sociais, mestrado em Sociologia da Universidade de Brasília. Então nós estamos com dois especialistas aqui tratando de assuntos diversos e vamos continuar aqui na sequência da análise dos meses deste ano que já está findando. Em março de 2013, o pastor Marco Feliciano assume a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Foi um assunto que, por todo o ano, causou bastante discussão na Câmara dos Deputados, pelo fato de ser um pastor evangélico e de ter também posicionamentos muito determinantes. Como é que os senhores analisam? Bom, vai. Fica à vontade. Do ponto de vista da democracia, eu diria que o pastor Feliciano deu uma importante contribuição para provocar um debate, uma discussão no país. A sua posição, por mais rígida que seja, por mais conservadora que possa ser colocada, mas ela é interessante do ponto de vista da democracia por despertar esses setores da sociedade a se manifestarem, a reclamarem, dizer, opa, calma aí, nós estamos aqui. E houve aquela campanha, Marco Feliciano não me representa, mas quem disse que ele não representa grande parte da sociedade, exatamente, não é? Tem esse outro lado, essa outra parte que se sente efetivamente representada pelo seu discurso, pelas suas ideias, valores. Então tem esse ponto. É claro que talvez do ponto de vista de um posicionamento ou outro, pensássemos que uma comissão como essa deve ser presidida por alguém com ideais diferentes, com ideais que possam representar melhor valores universais, por assim dizer. Mas, de qualquer maneira, eu entendo que do ponto de vista democrático houve, sim, um ponto importante nessa presença dele. Fleischer. Bom, muita gente questionou por que ele chegou a ser presidente dessa comissão, como você levantou, né? Mas é o procedimento na Câmara. A cada ano há um rodízio dos membros das comissões e também das presidências, decidido pelo Colégio de Líderes. Então, nessa circulação, revezamento, essa comissão coube ao PSC. Então, o PSC, o partido que recebeu essa comissão, vai indicar um dos seus membros para ser o presidente da comissão. E foi deputado Feliciano, que foi indicado por seu partido. Então, esse segue as normas da própria Câmara dos Deputados. Como você lembrou, realmente as posições bastante conservadoras ou radicais do deputado chamaram muita atenção da mídia e provocou muito conflito com os grupos que têm opiniões diferentes, né? E houve um enfrentamento físico dentro da comissão, nos corredores da Câmara, etc. Mas nós também temos que lembrar que o Brasil tem uma representação proporcional com lista aberta, em que voto nominal, votar no nome, é como se vota para deputado. Então, esse deputado ganhou muito ibope, o cartaz com tudo isso, e provavelmente vai triplicar sua votação no ano que vem. Com certeza. Como eu disse, e ele representa muita gente nesse país. E eu faria uma observação, que a Comissão de Direitos Humanos, ela nunca chamou tanta atenção quanto agora. A presença não é uma comissão cobiçada pelos outros partidos, é verdade. Mas agora se tornou... Muito bem. Continuando o mês de março, eu vou voltar no assunto somente porque vale a pena. Um Papa com 76 anos é eleito, escolhe o nome de Francisco. Uma reflexão breve sobre esses dois pontos. 76 anos, todavia, demonstrando uma jovialidade tão grande, e o nome Francisco. Ele explicou para os brasileiros que tudo bem, Deus é brasileiro, mas o Papa agora é argentino. Né? Então, isso eu achei que é muito interessante, essa colocação que ele fez para os brasileiros. Então, ele escolheu o nome de Francisco justamente porque São Francisco de Assis foi uma grande figura na igreja, justamente para ajudar os desfavorecidos. E também Papa Francisco é amigo dos animais também, né? Mas ele também é o primeiro jesuíta que se torna Papa, né? Então, esse é outro fator importante. Eu vejo também que representa aí uma mensagem importante para a igreja e para a sociedade daquilo que ele deseja, de talvez trazer uma discussão que está muito presente na igreja de longa data, que é a chamada preferência pelos pobres. Exatamente. Então,
essa postura dele foi um sinal bastante positivo e muito bem visto, bem recebido por toda a sociedade. Muito bem. Mudando de assunto, nós tivemos também neste mês de no mês de março, o Senado aprovando uma proposta de emenda constitucional que ampliou o direito das trabalhadoras e trabalhadores domésticos. 7 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil, sendo 97% mulheres, foram afetados com esta mudança. Como os senhores analisaram, este limite de 8 horas diárias, 44 horas semanais de trabalho, horas extras, FGTS, seguro-desemprego, foi uma discussão também que durou muito. Na verdade, essa demora por ampliar esses direitos sociais das empregadas domésticas demonstra claramente o preconceito e a discriminação que esse país sempre teve em relação às mulheres também. Por uma razão, porque na verdade o trabalho doméstico ele tradicionalmente foi realizado por mulheres e, claro, tem outros fatores históricos a serem considerados aí. Então, eu sempre até me perguntava por que não ter direitos iguais para essas trabalhadoras, para essas pessoas. E eu vejo como um grande ganho que alguns setores da sociedade ainda encontram certa dificuldade para lidar com a situação, e é sempre assim, sempre que uma nova categoria conquista algum direito, aqueles que têm que garantir esse direito se sentem afetados também de alguma forma, mas eu vejo como algo positivo, extraordinário e que tem que ser sim ampliado com certeza. Eu concordo que foi um grande atraso, né? Nós temos o CLT desde os anos 40, né? E os direitos trabalhistas, etc. Mas sempre, ao longo dos anos 40, 50, etc., esse grupo de trabalhadores foi esquecido e não foi incluído com a legislação trabalhista. É importante frisar também que não está, até hoje, dezembro de 2013, ainda não está plenamente regulamentado. Então, ainda, talvez em 2014, vai ser plenamente regulamentado com penas de quem não cumpre a legislação. Muito bem. Passando para abril, novos tribunais são criados. Joaquim Barbosa, o ministro do Supremo Tribunal Federal, faz uma crítica. Ele diz justamente que a criação de mais 4 tribunais regionais federais é uma maneira assodada, sorrateira, com a ajuda das entidades. Como os senhores viram isto? Bom, o nosso problema do judiciário brasileiro é muito complicado, porque nós temos um sistema judiciário que não funciona bem, né? Nós vimos tantos meses e anos levou o mensalão para ser deliberado, né? Nosso Supremo Tribunal Federal recebe 300 ou 400 mil processos por ano. É humanamente impossível 11 juízes no Supremo dar conta disso. Então, nosso judiciário é entulhado de processos. Então, o raciocínio de que abrindo mais 4 tribunais, você pode desafogar um pouco mais essa demanda de processos, né? Joaquim Barbosa reclamou que não foi bem consultado e que foi a pressão das entidades de classe dos juízes que pressionaram para criar esses novos tribunais. Mas eu acho que os novos tribunais não vão resolver o problema do nosso judiciário, infelizmente. E o Joaquim Barbosa disse ainda que esses novos tribunais vão servir para dar emprego para advogados e vão ser criados em resorts, em alguma grande praia. Eu vou poupar o do comentário, vamos passar para o próximo? Sim. José Disseu diz que o ministro Fux prometeu absolvê-lo do mensalão, isto em abril. Foi também uma outra declaração bem polêmica, né? Sim, na verdade eu vejo aí também uma tentativa, já na ocasião do ex-ministro Disseu, de tentar pressionar por uma alteração até então, né, da sua condenação. Muito bem. STF amplia o prazo para a defesa dos réus do mensalão ainda em abril. Foi dado aquele prazo e o Brasil inteiro querendo que já o julgamento acontecesse, foi dado aquele prazo e logo em breve nós tivemos já o julgamento. Mas eu vou poupar também desse comentário. Em abril ainda, emenda que enfraquece o Supremo Tribunal Federal provoca crise. Isso aconteceu na Câmara dos Deputados. Como é que os senhores viram esse fato? Ali nós tivemos claramente uma crise que já está presente há algum tempo no Brasil, que é essa relação entre os 3 poderes. Eu vejo que entre os 3 poderes, contrariamente ao que nós ensinamos em ciência política, o poder legislativo é o que se tornou
não diria que necessariamente enfraquecido, mas o que é visto pela sociedade brasileira como aquele que menos respostas dá à sociedade. E, de repente, as atitudes ou as ações que são tomadas no âmbito do legislativo, na tentativa de resgatar, de alguma forma, a sua força, a sua capacidade de decisão, acabam violando alguns princípios constitucionais. Então, esse foi um dos casos bem claro em relação a isso. A intenção de dar maior força, dar maior capacidade para o Legislativo. Mas o Legislativo deveria atentar-se para outros problemas que são causados por ele próprio. Por exemplo, a agenda atual do Legislativo tem sido determinada, quase que determinada, pelo Executivo, por exemplo. Então, nós temos um problema seríssimo de uma falta de independência do Legislativo brasileiro. Isso acontece em âmbito nacional e também nas câmaras municipais, nas assembleias dos estados. É um problema muito, muito sério. O Flecha, o ministro Gilmar Mendes disse que se isso acontecesse, seria melhor fechar o Supremo. Ele tem razão, porque nós temos essa questão da interação entre os três poderes, que foi colocado na Constituição americana ainda no final do século XVIII e vem dos ensinamentos do Montesquieu, né, dos três poderes. Então, supostamente, nós temos pesos e contrapesos entre os três poderes. Mas o problema aconteceu com a nova Constituição de 88, que criou um negócio que chama ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Então, muitas ações do Legislativo são desafiadas como inconstitucionais e muitos atos do Poder Executivo também. Então, o Supremo ou o Poder Judiciário supostamente tem a última palavra, né, sobre isso. Mas depois vem o que é chamado pelos especialistas da judicialização, onde o Legislativo, por alguma razão, não consegue tomar uma decisão e o Judiciário vem e diz: vai ser assim, vocês ou são omissos ou incompetentes, então nós vamos colocar isso. Como a fidelidade partidária foi colocada em 2007 e a verticalização das coligações foi colocada em 2002, em que o Judiciário entra e diz: é muito importante adotar essa norma, vocês não querem adotar, nós no Judiciário vamos impor essa norma. Então, esse é outro problema que o Legislativo ressente. Por sua incapacidade de decidir certas coisas, o Judiciário vem e decide. Muito bem. Mudando de assunto, a política sempre nos surpreende de formas diversas e em maio a gente teve o quê? O governo da presidente Dilma Rousseff escolheu o vice-governador de São Paulo para ser um dos seus ministros da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, cargo que o faria acumular a vice-governadoria em São Paulo, sendo ministro aqui em Brasília. Foi, de fato, um outro fato surpreendente na política. Inusitado. Sim, porque isso foi para acomodar o novo partido, o PSD, que queria um ministériozinho, né? Mas o Afif Domingos não quis largar de ser vice-governador em São Paulo. Vice-governador de São Paulo é um cargo latente. Isso realmente funciona quando o governador viaja ou tira alguma licença. Então, sendo que os dois são de correntes políticos diversos, diferentes, o governador Alckmin quis tentar impor a renúncia do vice-governador para assumir esse cargo. Nós tivemos um outro caso da Benedita da Silva, quando ela assumiu para ser senador, ela não quis largar o vice-governador do estado do Rio, mas aí foi forçada a largar, porque para assumir como senadora, você tem que abandonar seu cargo de vice-governador. E como será que vai ficar, por exemplo, agora em 2014, quando o Alckmin sair para uma reeleição e o Afif é ministro aqui, mas é vice-governador lá? Vice-governador lá. Exatamente. Eu vejo que o Afif, na verdade, ele também, observando a história recente de São Paulo, que os vice-governadores acabaram assumindo, então, o próprio Alckmin é um caso assim, né, que se Sim. chega desse modo depois da morte de Mário Covas. Então, tem um potencial aí dele, até porque o projeto político de Alckmin, eu acredito que ele ainda tem alguma ambição nacional. Para esse ano de 2014, não há possibilidade pelo cenário que se coloca aí.
Mas, enfim, é um futuro, né? É um cargo. Ele já foi candidato a presidente em 2006. Exatamente. Né? Muito bem. Ainda no final de maio, boatos sobre o fim do Bolsa Família causam tumultos em 12 estados, milhares de pessoas correndo às agências da Caixa Econômica Federal. O Bolsa Família hoje é, de fato, indispensável para a nossa sociedade? Realmente, a Bolsa Família atende talvez 11 ou 12 milhões de famílias. Quer dizer, você tem 40 ou 50 milhões de eleitores ou de votos. Então, esses votos foram muito importantes para a reeleição de Lula em 2006. Foi bem demonstrado por nossos colegas cientistas políticos a correlação entre Bolsa Família e voto para o PT. E, novamente, em 2010, foi importante na eleição da presidenta Dilma. Né? Então, esse tipo de Bolsa Família, de transferências de renda, é muito importante e tem sido um grande fator de mobilidade social de pessoas saindo da classe miserável para o pobre ou de pobre para baixa classe média. Então, isso foi uma coisa que Lula começou em 2003 e realmente é um fator muito importante na nossa sociedade, nossa economia e também na nossa política. Muito bem. Eu vou deixar para tocar no próximo assunto, que as manifestações de junho, vamos deixar para tocar no próximo bloco, porque é um assunto também daqueles mais interessantes de a gente explorar aqui nessa nossa retrospectiva. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já.